Bom, estamos no ar, nosso estudo 78, se eu não me engano. Estamos chegando no estudo 100. Esse ano vai ter. Será que a gente faz um melhores momentos do estudo? Vamos ter que correr atrás disso. Bom, vamos lá. Eu tenho dois assuntos hoje do nosso Sermão da Montanha que eu até anotei para não esquecer. Cara, a primeira coisa é que já estamos nesse ritmo desenfreado aí de futebol americano no Brasil. Toda semana tem jogo. E aí, cara, tem algumas coisas que, pô, é meio chato a gente ter que ficar falando, porque 2023, né? 2023. E aí, quando eu falar o que que é, vocês vão falar assim, porra, é mesmo, né? Parada chata, gastando tempo pra isso, que é uniforme, né? Só que dessa vez eu não vim reclamar de tênis azul, não vim reclamar de chuteira laranja, não vim reclamar disso. Cara, quando eu ligo num jogo e vejo que tem um field judge com camisa pra fora, e ninguém na equipe fala pra ele, pô, bota a camisa pra dentro, é sacanagem. É sacanagem. Porque todos nós somos responsáveis um pelos outros. Cara, quem apita comigo há muito tempo, ou recentemente também, se eu vejo a pontinha da camisa pra fora, cara, eu encho o saco. Camisa pra fora é sinal de desleixo, de falta de interesse e que você nunca viu um jogo de futebol americano na sua vida. Ah, saiu a pontinha da camisa. Beleza. Mas a camisa inteira pra fora, você não tá indo passear. A arbitragem é um trabalho. E esse trabalho requer que a sua camisa esteja para dentro da calça. E se você fica o jogo inteiro com ela para fora da calça, é putaria. É o único nome que eu posso dar. É putaria. E se outros árbitros vêm e não falam nada, eles são cúmplices dessa putaria. Então, toda vez que você vê um árbitro com a camisa meio para fora, um pouco para fora, você tinha que falar, pô, bota a camisa para dentro. O cara vai botar. Ele não vai falar que não vai, tá? O meu próximo assunto é reposição de bola. Minha rapaziada, não dá mais, e já não dá mais há muito tempo, para a gente ter um umpire dando um punch, um line judge arremessando a bola por cima da cabeça como se fosse um quarterback, um outro ar dando uma quebrada de goleiro. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não. Cara, é inadmissível. É tipo o mínimo. É o mínimo. O que eu estou pedindo hoje, nesse momento, são duas coisas que são o mínimo. Não estou pedindo para você aplicar uma PSK, uma aplicação especial pós-posse. Eu não estou pedindo. Vou pedir um dia. Mas agora é camisa para dentro da calça, reposição, assim, ó, por debaixo. Você não tá vendo nem minha mão. Aqui, ó. Vai lançar a bola? Cara, 2023. 2023. Papai Guilherme tá olhando tudo. Porque uma hora as coisas vão começar a acontecer. E eu sei quem é quem. Então, como diz aquele meme, né? Então, por favor, melhore. Melhore. E o meu último ponto, tá? Até botei aqui, ó. Barco andar. Ano passado, na clínica do Kif, tinha uma mesa. Eu, Jean, Sakai e Scoff, eu acho. E aí, Sakai falou assim, cara, o Sakai é um cara muito educado, né? E ele falou, gente, eu acho que tá na hora da gente começar a partir com o barco. E começar a pegar coisas mais complexas. Eu falei, Sakai, acho que ainda não é a hora. Acho que ainda não é a hora. Só que hoje, 30 de março, é a hora. É a hora. Tô cansado. Tô cansado. Mas não tô cansado da rapaziada nova, não. A galera nova que tá cheia de vontade de aprender, cara, eu fico maravilhado com esse pessoal. Anderson, Yuri, tem a galera de São Paulo também. Esse pessoal, cara, conte comigo para sempre. Só que eu estou cansado de ver veterano, cara, fazendo merda, pô. Mas fazendo merda por quê? Cara, o veterano, e aí, veterano, bota aí, mais de 6 anos é veterano. Teve 6 anos para tu errar
e ser um cabação. Essa é a expressão. Você teve 6 anos aí da tua carreira para ser um cabação. Depois disso, cara, tu tem que ser a diferença de uma equipe boa e uma equipe ruim. Que quando te escalarem, não é porque, tipo, vamos dar um pouquinho de jogo para ele. Não, não. A gente vai escalar esse cara porque ele é capaz de salvar uma cagada da equipe. Sejam esse tipo de pessoa. Esse tipo de colaborador da arbitragem. Quando você vai ver que uma coisa tá errada, esse cara vai lá e mata no peito e resolve. Essa árbitra vai lá no peito, mata no peito e resolve. Tá? O grande ponto é esse. Só fazendo um grande parênteses, cara, eu acho que eu passo o meu dia inteiro falando sobre arbitragem com os mais diversos tipos de pessoa, tá? Então, às vezes, respondo rápido, porque tem muita gente para responder em vários pontos. Só, cara, chega no momento, por exemplo, a gente tem um grupo do estudo de quarta-feira. É um grupo com 40 e poucas pessoas. Cara, nem sempre eu jogo coisa lá. Sabe por quê? Porque não vai render. Não vai render. Um grupo com 44 pessoas, em que tem, sei lá, 20 que só olham e não respondem. E depois o assunto se perde. Cara, eu tenho um grupo, eu, Sakai, Scoff, a gente troca uma ideia. Às vezes cara, quando eu tenho alguma dúvida muito grande, eu vou nos meus mentores principais, assim, os caras que eu sei que vão ter um ponto de vista diferente. Vini, Daniel, tem que dar sorte do Daniel responder também. Mas quando responde, sempre vem algo bom, sabe? E, cara, as pessoas precisam correr atrás. Encontre seus pares na arbitragem, sabe? Eu não quero passar o resto da minha vida, e isso eu falei no passado, explicando que quando um defensor encosta no cara do ataque, não é encroachment. É offside, com contato. Offside. Entende? E eu acho que esse ponto é o ponto que vai ser o grande diferencial. Vai ou racha? Mas não é para todo mundo isso, sabe? É para quem tá estagnado. Vai ou racha, tá? Então começa a correr um pouquinho mais atrás. Vai ter jogo pra caraca esse ano. Tem muita coisa para acontecer, inclusive coisas que ninguém sabe. Talvez eu saiba. Mas corre atrás. Corre atrás. Jogo vai ter. Se você vai estar preparado, se você vai corresponder à oportunidade que você vai ter, são outros 500. Perfeito? Vou começar direto, tá? Não vou dar esse espaço de fala agora no começo, porque tem muito vídeo, tá? Bom, cara, primeira coisa. Queria falar isso sem ser escroto, mas, cara, tá tendo muita falta. Cara, tá tendo muita falta. Os últimos 2 jogos da Taça Brasil teve uma média de 25 faltas por jogo. Isso é muita coisa. Esse jogo do União e Flamengo foram 20 faltas. E algumas que eu quero conversar com vocês, tá? Vamos começar? Vou tirar o áudio, tá? Primeira coisa, aqui a gente está no 4º período, se eu não me engano, e vai ter uma chamada de tripping, beleza? Vou deixar rolando e vou falando sobre isso, tá? Para quem for assistir depois, cara, eu confesso que eu não tô me importando sobre o que essa falta causou ou não para esse jogo. O grande ponto é: precisamos entender o conceito das faltas, tá? Eu vou tossir de vez em quando que eu tô me recuperando do kiff ainda. Cara, tripping é uma falta intencional, tá? Você vê no replay dessa jogada em que o 93 ele é empurrado para cima do quarterback e, cara, o contato que acontece da perna do 93 com o quarterback, ele acontece porque ele foi empurrado para cima. Se ele foi empurrado para cima, o contato que acontece não é intencional. Se não é intencional, não é possível que seja chamada uma falta por tripping aqui, tá? Então, esse tipo de conceito precisa estar estabelecido para que não aconteça novamente, tá bom? Não vou colocar os anúncios do referir. Não vou colocar os anúncios do referir. Mas, referir, um pouco mais de vontade nos anúncios. Muito para baixo, a sensação de tristeza, de má vontade, não quero estar aqui ou não estou bem, sabe? Anúncios tem que ser feito. Falta pessoal, tripping, defesa número 93, 15 jardas de penalidade do ponto anterior, primeira descida. Mostra presença. Presença. Se for para anunciar baixo, até finge que o microfone quebrou e anuncia em silêncio.
tá? Bom, vamos lá, cara. Essa aqui teve uma chamada de holding nessa jogada de um dos guardes. Só que, cara, não teve restrição nenhuma nessa jogada. Nenhuma nessa jogada. E aí, ano passado a gente teve... Eu não sei quantas finais eu participei ajudando as equipes, seja do Carioca, seja de outras competições. Mas, cara, uma das coisas que eu falei, e aí, cara, eu comecei a me questionar um pouco, né? Eu falei, pô, eu sempre falo que todo jogo tem que ter pouca falta, que não sei o quê. E aí eu comecei a pensar, pô, jogo grande tem que ter pouca falta. Jogo de time ruim tem que ter pouca falta. Jogo apertado tem que ter pouca falta. Cara, é o seguinte. Eu sinto que, e aí, baseado em outros estudos também, às vezes, os referis me parecem sentir uma necessidade maior, no geral, de mostrarem algum tipo de presença no jogo. E aí acabam sendo chamados alguns holdings que não possuem restrição, não possuem distúrbio de pés. Isso faz com que chamadas sem característica venham a ser aplicadas em campo por segurada. Então é necessário que seja claro, materializado, que houve uma restrição para que a gente faça a chamada por holding. Tá bom? Vai ter vídeo para a gente conversar, tá? Agora, saindo um pouco da Taça Brasil, indo lá para o Nordeste, jogo do Marcelão, Diego, Osiris. A qualidade tá daquele jeitinho, tá? Não é a sua internet nem a minha. Seguinte. O quarterback vai guardar a bola, vai correr com ela. E aí o defensor vai pegar na área do nome. E aí, beleza, vai ter essa falta aqui. E aí, cara, você vai ver que toda a comissão técnica do time B parte para cima dos dois árbitros. E o umpire, o Diego, faz um excelente trabalho trazendo esses caras de volta para a lateral, tá? E aí fazendo essa limpeza de lateral, porque quem chama é o árbitro do fundo, que eu não curto essa mecânica, mas ele tinha essa... Ele fez uma boa chamada. Por quê? Veja só. Nesse momento, olha aonde está Deep Wing. Ele está 8 jardas do fim do carregador da bola. Ele está voltando antes dessa jogada se desenrolar, tá? Boa chamada. Não entendi muito, assim, esse processo, mas no final foi uma boa chamada, tá? Vamos ver aqui a movimentação do Wing. Oh. Outra coisa, ninguém sinaliza. Nada. Nada. Tipo, zero. E esse é um outro grande problema da nossa arbitragem no Brasil. Quando o negócio sai de marcar um spot para marcar um spot, depois você vai jogar uma falta, vai segurar até outra pessoa vir aqui, e aí você poder ir falar com o referi, cara, parece que o negócio desanda. Aí falta o sinal, ou não dá o spot, aqui, faltou o sinal, deu o spot, aí depois segura, e aí o Deep Wing vai lá passar a falta. Perfeito? A gente precisa, e aí, todos nós, conseguirmos colocar em ordem e processar isso, fazer correr na veia, rápido, para a gente não ficar tropeçando nos processos dessa jogada. Então, por exemplo, nesse momento, o Wing, por exemplo, deixa a jogada passar, encaixotou junto com o árbitro do fundo, beleza, esse árbitro veio e marcou a falta, sinal de timeout, porque esse cara saiu de campo. E aí, segura, deixa ela, tira os caras da lateral. Se tivesse dado uma conduta antidesportiva, cara, apoiaria 100% essa chamada de conduta antidesportiva se ela tivesse vindo. Então seria 15 do Horse Collar mais 15 da conduta antidesportiva em bola morta. E aí, a aplicação da penalidade. Beleza? Eu preferi dar... Marcelo, primeiramente, você tá boa sumido. Noite. Fala, boa noite, meus amigos. Boa noite, meus amigos. Do meu coração. Do meu coração. Salve o Leão. Boa noite. Diga. Tamo junto. Não, eu preferi, dessa primeira oportunidade, tanto é que você vê ali que eu tô conversando com o head coach, né? Eu disse pra ele, ó, é a última, a próxima a gente vai marcar. Tentei
Remetendo. Marcelão? Alguém tá ouvindo o Marcelo? Deu Não, certo, mas depois da sideline do Mariners deu uma Ah, acalmada. show. Só vi o finalzinho do... A sideline do Mariners deu uma acalmada. Aqui, a gente vai ter mais uma jogada dessa partida, que é o intentional grounding, tá? Eu queria, assim, falar um pouco só do processo aqui, cara, porque, por exemplo, ó, o árbitro da lateral, ele parece que entendeu isso como um fumble, porque ele não dá o sinal de passe incompleto, tá? Uma boa chamada do Marcelo como passe incompleto, e nesse momento, a pessoa que tem que trazer a informação se tinha um elegível na área ou não, é o Wing. Ele é o único que tá vendo de frente e sem obstrução, tá? Ele é o único que tem que pegar de frente sem obstrução. Quem chama depois, beleza. Foi feita a chamada e foi muito bem chamado, tá? Você vai ver, eu acho que vai ter até o... Deixa o anúncio aqui, só não tem o áudio do Marcelão. Tem a conversa e tal, e aí o Marcelão vai fazer. Viu, o Marcelão não jogou pra cima, não fez pirotecnia, vai, solta a flag no ponto da falta. E aqui, os técnicos, puta que me pariu. Que prazer de entrar no campo, cara. Parece que cada vez piora mais. Caio Lopes, apresente-se. Chegou sua hora. Boa noite. Boa noite. Meu amigo, Respeita aí a grande Areópolis, viu? cara, eu gostei do nome. Por isso que eu falei aquele dia lá do grupo, Areiópolis. Seguinte, Caio, geralmente, pro pessoal novo, né, no estudo, a gente mostra um vídeo, né, faz uma pergunta. Só que como você tá no débito automático há muito tempo e a tua conta estava zerada, eu vou fazer várias perguntas no mesmo vídeo. Essa é minha aula de número 78, pô. Não, a sua não. A nossa é. A sua não. A sua deve ser a sexta. Por aí. Mas seja muito bem-vindo. Meu amigo, seguinte. LP Guarás e Ponte Preta Gorilas. Temos aí uma jogada. Que raio, hein? Que caiu aqui. Cara, é o seguinte. O cara faz o passe, o defensor, ele começa o processo de recepção, mas é um passe incompleto. Perfeito? Não há elegível na área. Poderia ser chamado um intentional grounding? Eu teria que ver se ela cruzou a linha de scrimmage, né? Não cruza, não cruza. Ela não cruza. Não cruza? Não, ela fica 2 jardas antes. Não tendo o elegível na área e ela não sendo desviada, eu acho que poderia ter essa chamada. Show. Primeira pegadinha. O grande detalhe aí é, se um defensor impede que a bola cruze a zona neutra, aí não tem a chamada de intentional ground. Não. Porque isso conta como se fosse o desvio, né? Exato. E aí esse cara não deixou a bola cruzar. Então não vamos ter a chamada de intentional ground. Perfeito? Perfeito. Caio, agora eu vou ampliar isso aqui. Perfeito? Vamos dizer que foi além da scrimmage, 2 jardas além da scrimmage, e esse jogador intercepta e cai no chão. Só que supõe que é uma quarta descida. Eu poderia chamar o intentional grounding, considerando que mesmo com a interceptação, esse jogador, a bola cruzou zona neutra, né? Mas não tinha nenhum elegível na área. E teve uma interceptação, só que uma quarta descida tem a perda da descida e me daria uma ótima posição de campo, melhor do que a interceptação. Eu poderia fazer essa chamada? Pô, essa sala tá mó cheia, mano. Essa é mó vergonha, na moral. Tem o tecladinho do Liu Vinicinho do Coldplay. Caralho, eu vou pensar em botar isso no estudo, tá? Cara, não. Você não poderia chamar um intentional ground. Por quê? Porque ele tá contando com uma interceptação. Teve uma troca de posse. Uhum. Se configurou uma troca de posse
você não pode, ao meu ver, legalmente falando, de novato, de aula 1 de 1 na quinta-feira, Uhum. você não vai porque entra na mesma situação de você. Assim, a gente tem a certeza que ela cairia na linha 2? Ou o cara poderia ter cortado uma linha de passe? Você não saberia. Você está averiguando essa força de a bola chegaria a alguém? Então, assim, enfim, botando o pacote, contando como um desvio, só que ele conseguiu interceptar. Eu não daria. Tá. E aí teria alguém experiente na minha equipe que com certeza me corrigiria se eu estivesse errado. Perfeito. Caio, tu sabe que eu te conheço, né? E você é aquele aluno que ia lá pra frente da turma para tentar enrolar o professor, né? E aí, o grande ponto aqui é, sabe quem diz que não é para chamar uma falta por intentional ground quando tem uma interceptação? Sabe quem diz? O referee. O manual de mecânica. Não é nem pelo livro de regras, é pelo manual de mecânica. Ele diz que caso tenha uma interceptação e poderia ser uma jogada de intentional ground, você não chama o intentional ground. Show? Show, acertei. Acho que por hoje tá bom pra você. Foi traumatizante? Não, mas assim, 2, né? Não, 2 de 2, pô. Não, Na um de aula de dois. quinta-feira eu estou 100%, pô. Eu não vou pedir pro Marcelão falar quantas aulas de quinta-feira a gente teve na pandemia, né? Mas vou deixar você ficar feliz, vai. Você merece ficar feliz. Em 2023. Diz, Anderson. Para além disso, na situação que você mencionou, para o intentional ground, ele não precisa ser necessariamente ou para conservar relógio ou para evitar perda de jardas. Sim, ele estava sob pressão. Sim, mas numa quarta descida, ele não tenta conservar relógio nem evitar perda de jardas, porque um passe incompleto daria a bola para o time do mesmo jeito. Mas numa posição menos pior do que um sec. Você prefere uma bola na jarda 50 ou na jarda A30, por exemplo? Entendeu? Uhum. Então, show de bola. Cara, tava assistindo, né? Taça Brasil, no meu sabadão. E aí eu quero que vocês prestem atenção no center. Tá? O center, ele é agarrado, o cara faz contato contínuo no capacete dele e depois puxa ele para baixo. Anderson, vou aproveitar a sua boa vontade. Cara, o que a gente faz numa situação dessa aí? O cara faz contato contínuo com o capacete do center e depois puxa ele para baixo. Ele pode continuar em jogo porque depois que foi uma falta por sendo diretamente no capacete dele, e não dá uma falta por participação contínua porque basicamente quem faz com que ele continue participando é o jogador do time B. Viu essa no vídeo da SEC, né? Não cheguei lá ainda. Ah, tá, beleza. Mas, Anderson, a pergunta é, eu tenho 2 faltas, tá? Sim. Vamos imaginar, tá? Eu vou criar uma suposição, tá? Só uma pergunta. A primeira falta você marcaria o quê? Contato contínuo com o capacete. Seria... Tá. Esse não é um nome de falta. Não é? Não é. Então, o nome da falta não vou saber, não. Uso ilegal das mãos? Pode ser, mas tem outro nome. Face mask. A 916 diz que quando um jogador sofre contato contínuo na grade do capacete, é uma face mask. Tá? Então, beleza. A gente tem essa face mask que tira o capacete dele. E você daria uma falta pro holding ali? Do time B? Sim. Não. Não daria. Não. O jogador do time B pode puxar um jogador do ataque, correto? Sim ou não? Não. Não pode, mas você também não daria. Não daria. Por quê? Tem uma falta clara, óbvia, notável no ponto de ataque da jogada e você não daria. Não daria hold, não. Sendo sincero, não daria.
Pode ser que seja uma falta Mas para eu, ser dada, mas eu sou o técnico do Flamengo. Aí eu vou falar assim: ô professor, por que você não marcou aquela falta pro holding ali? O que você vai me explicar? Porque você tem uma falta de 15 jardas e você vai. Basicamente por causa disso. Eu falo, não, foi uma falta por face mask, eu falaria o legal das mãos. Isso é 15 jardas. Não, Vou melhorar então. Vamos supor que nunca aconteceu a falta por face mask e o jogador vai pra frente e acontece a situação. Aí você marcaria? Não, também. Não marcaria. Tem um holding na sua frente que é notável no ponto de ataque da jogada e você ainda não daria. Guilherme. Calma, eu vou chegar lá. Eu ainda não daria. Quer dizer, até agora. Massacrou o menino. Não, ele gosta, ele sempre volta. Anderson, o meu ponto é o seguinte: esse jogador de defesa pode fazer esse movimento de puxar um jogador do ataque? Se for para alcançar um carregador da bola, sim. Perfeito. E ele faz isso? Para alcançar o carregador da bola, não. E aí? Me parece que é um hold em defesa, né? Sim. Show. Vamos supor que não aconteceu a falta do face mask, tá? Porque a gente sabe que sempre aplica do fim da última corrida e tal. Só tem hold na jogada. Como é que a gente aplica? Sim. 10 jardas, ponto anterior, primeira descida automática do time. Por quê? Sei lá, porque tá escrito no Big Hack. Mas aí é muito fácil falar assim. Você sabe a resposta. Quando que essa falta aconteceu? Tá. Foi antes do passe. Ou seja, um passe é um fim de corrida, correto? E o fim da corrida é atrás da zona neutra. Quando uma falta acontece, quando o fim da corrida termina atrás da zona neutra, quem faz a falta é o time sem posse, a gente aplica do ponto básico. O ponto básico é o ponto anterior, 10 do ponto anterior, e primeiro descida automática. Perfeito? Show de bola, então. Foi ruim pra você? A gente aprende, né? Não falou que foi ruim, né? Mas também não falou que foi bom. Vamos lá. Participação especial das minhas pernas. KKK. Guilherme. Oi, diga, papai. O que, assim, só para todo mundo ficar ciente, o que precisaria acontecer nas ações do jogador do time B para que a ação dele fosse válida? Sem a falta por face mask, no caso, né? Não, sem a falta por holding. O que ele precisaria fazer para que ele não tomasse holding naquela falta? Tentar alcançar o carregador de bola, né? Estar ativamente engajado em um bloqueio. Não, mas ele tava. Só que ele fez a falta. Mas lembra da história do Bull Jerk? Se ele está sendo ativamente bloqueado pelo jogador de A, ele pode fazer aquele tipo de movimento. Mas para alcançar um carregador de bola. Exato. Mas ele não faz. Com finalidade. Tem que ter finalidade o movimento. Sim. Ele não tinha essa finalidade. Ele meio que para depois que ele faz, que puxa o cara para baixo. Eu acho que aquilo ali foi só uma frustração mesmo, um revide na hora, né? Exatamente. Por que eu fiz questão da gente tocar nesse ponto? Exatamente para a gente não ficar preso naquela frase que a gente fala que a frase ela não tem a definição certinha, né? A gente fala, pode fazer, desde que tal e tal condição seja aplicada. Não tá certo. Cara, teve uma situação aqui, eu particularmente não entendi, trago esse vídeo para me ser esclarecido, porque, cara, é o seguinte, vamos lá. O Flamengo, pelo que eu entendi, meio que o cara do Flamengo saiu, né? Tipo, ele tava lá no huddle, ele sai, e parece que agora ele vai voltar para dentro de campo, tá? E aí ele vai lá pro outro lado e tal, e aí vai ter uma volta por substituição legal. Cara, a gente tem que entender que é o seguinte: não é porque os times fazem cagada o tempo inteiro que a gente precisa chamar todas as cagadas que os times fazem, pô. Cara, o cara da SEC
no vídeo dos 4 vídeos, né? Um deles, ele fala o seguinte, cara, tenta não penalizar um time na primeira campanha por bobeira, sabe? Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu acho que vai ser novidade pra vocês. Se prepara. Os times no Brasil não sabem substituir, pô. Eles não sabem substituir. Flamengo e União, basicamente, estão nos primeiros jogos do ano. Cara, dá um toque preventiva. Chega lá e fala assim, aí, meu parceiro, o que você fez foi falta. Pô, tenta ajeitar a substituição aí antes de fazer esse tipo de cagada, sabe? Porque, ó, um holding, um tripping, uma substituição legal. Então, tipo, cara, calma, relaxa. Vamos tentar passar algumas coisas mais tranquilo para não ficar macetando falta, pô. Não precisa macetar falta. 20 faltas, pô. Não precisa disso, tá? Vamos lá. Essa é boa, tá? Essa eu deixei mais pro meio, tá? Cara, é o seguinte. Cara, eu tive contato uma vez com o Duda na minha vida. Foi lá no Brasil Bowl. Eu até brinquei com ele, né? Na hora que ele entrou no vestiário para deixar troféu e medalha do Brasil Bowl. Falei, pô, Duda, tu adora um campo, né? Porra, o que tu entrou no campo no União depois, caraca, eu tinha te injetado, pô. Até brinquei com ele, né? Só, cara, ele vai continuar. Ele tomou uma conduta nesse jogo, tá? Por ficar entrando no campo. E aí, não vou nem falar quem era o Red Linesman, eu sei que você vai assistir depois, seu Red Linesman. Cara, tem que botar pra fora, pô. Se ficar fazendo isso toda vez, irmão, chega, pô. Vai ter que aprender ou no amor, que é com a preventiva, ou na dor que é desclassificando um cara desse, tá? A gente teve essa jogada aqui, que foi um muff, tá? E aí, pô, coitado do moleque, devia ser um moleque novo e tal, foi pra cima da bola sem necessidade, toca no pé esquerdo dele, depois o cara do União pega a bola. E aí o técnico do União, veja só, a gente tá na jarda 6, 7. O técnico do União vai sair da coaching box, que já aumentou para ser de jarda 20 a jarda 20. E aí, o técnico do União vem aqui cobrar. Como se fosse um direito dele. Só que não é essa vez. É desde o começo do jogo, entrando em campo, entrando em campo, entrando em campo, entrando em campo, entrando em campo. Chegou a hora que a preventiva não dava mais. E se depois da preventiva ele continua fazendo, coach, eu falei com você 17 vezes. Vou te desclassificar desse jogo porque você não está respeitando as regras e a boa convivência que eu tentei implantar com você. Então, vai chegar um momento que isso vai acontecer. Se tiver que ser no meu jogo, no jogo do Rafa, no jogo do pessoal de Santa Catarina, cara, uma hora vai acontecer. Técnico. Olha o nome. Coaching Box. Coaching Box. Técnicos têm permissão para dar 2, 3 passos para dentro de campo, para dar uma instrução, mas nunca para entrar no campo para fazer alguma reclamação de alguma chamada. Ou pedir alguma chamada. Perfeito? E para pedir timeout, ele pode sair da tackle box também. Alguém quer fazer um comentário sobre esse lance? Se você é técnico e tá vendo esse estudo, não seja chato. Pelo amor de Deus, você não ganha nada da gente com isso. Sim. Não, e sendo muito simples também, preventiva é para prevenir. Isso já não está mais sendo prevenido em nada. Isso já aconteceu de uma maneira bizarramente gritante. Acho que às vezes a galera se inspira um pouco no exemplo. Ah, mas o Nick Saban, amigo, outra coisa. Tá, outra coisa. Lá eles podem ser multados, aqui a gente não pode te multar por você ser um insuportável, você atrapalha o jogo, você atrapalha o seu time, e respeito é uma via de mão dupla, né? A gente fala muito sobre os árbitros serem cordiais o tempo inteiro com os técnicos, o mesmo vale para vocês, no caso vocês técnicos que assistem o estudo, com os árbitros. Então... Perfeito. E essa é a típica atitude que faz a arbitragem perder o controle do jogo. Esse jogo foi pegado até o final, foi decidido possivelmente nessa jogada, eu não lembro dos detalhes finais do jogo, mas é a típica situação onde, com certeza, o treinador do Flamengo do outro lado já devia estar reclamando com o juiz de linha do lado dele. Porra, olha o que o cara tá fazendo, olha até onde ele tá entrando, porra, perdeu a linha, entendeu? E a partir do momento que a arbitragem não toma uma atitude para coibir esse tipo de acontecimento, ela vai perdendo o controle.
Sim. Agora o Saulo, com toda a experiência de time dele, por favor, Saulo, traga para nós. Não, é só um detalhe, cara. Hum. Eu lembro que no Carioca Ball você me orientou do seguinte: nunca fazer. Eu não sendo referee, eu nunca fazer sinal de primeira descida e tal, esticando o braço, deixar sempre a decisão pro referee. E aí, nesse caso aí, você vê que tem outros árbitros fazendo sinal claramente de primeira descida, no caso, pro União. Aí eu queria saber, né, Excelente pergunta. Nessa ocasião aí, é possível fazer essa chamada ou sempre deixa pro referee mesmo assim? Boa pergunta, Saulo. Seguinte, cara, o sinal suplementar, que foi o que eu te mostrei, que é aquele sinal assim, né, feito mais para baixo. Sim. Cara, ele é feito numa situação óbvia de primeira descida pro time A, pô. É tipo, vai mover a corrente, cara, uma coisa simples. Fez o sinal, foi, sabe? Só que aqui, cara, é uma situação incomum de jogo, que é o jogador que tá fora da situação da jogada, entra na jogada, sofre um muff, e aí tem a recuperação do time A. Nesse momento, o que era para ser uma recuperação do time B vira uma primeira descida do time A. Então você diz pro estádio inteiro, ó, aconteceu uma recuperação de bola válida pelo time A. Entendeu? Aí sim você pode dar. Assim como depois de uma interceptação do time B, você pode apontar sinal de timeout e aponta. Entendeu? Você vai ver que aqui o Red Lineman vai chegar dando sinal de timeout. Por quê? Porque em quarta descida, independente da próxima jogada, vai ter o sinal de timeout, porque ou vai ser uma primeira descida para o time A ou uma primeira descida para o time B. Perfeito? Perfeito. Show de bola, então. Ele foi até tímido nessa amostragem. Tinha que ter mostrado até com mais incisivo disso aí. Sim. Nossa, tão importante. E eu achei legal que assim, o back judge, confiante, sinalizou também, e o Red Lion chegou sinalizando, então foi uma boa chamada coletiva aqui. Deixa eu ver aqui um baby. Um baby. Tadeu Mangelli. É certeza que você me chamar. Boa noite. Boa noite. Melhor árbitro da história de Barra Mansa. O único, né? Tá vendo? Não teve o Babu. É verdade, você é o segundo por enquanto. Porra, falar que o Babu é melhor que eu é sacanagem. Pô, mas já Babu sempre será melhor do que você. Babu é melhor do que eu. Babu é uma lenda. Uma lenda. Botei com esses dias, olha lá. Mangelli, eu quero que você me diga o seguinte. Você vê falta nessa jogada? Já tô sentindo que eu vou me divertir. Mais uma vez para você. Se essa jogada não tem o selo de Golden, merece, hein? Porra, eu sabia que alguém tinha que levantar essa bola, porra. Essa jogada é Golden, caralho. Peraí, agora que eu reparei. Você não vai dar resposta, pô. Não é resposta. Colocaram um bebê ali no backfield? Sim, um bebê. É um bebê. Mano. Mais um não listado. Não, tudo bem, pô. O cara deve se chamar de bebê pelos amigos dele, pô. Mas que o Leduc, que jogou no Vasco, tinha 1,5 m. Literalmente 1,5 m. Sim. Isso aí é suscetível a acontecer. E aí, Magério, já teve um tempo aí pra... E aí? Sem falta, cara, né? Eu não... Eu ia falar de falta, questão de estar pulando, mas o cara não teve ajuda nenhuma ajuda por ter feito o pulo. Explique mais. Explique mais. Só se ele tiver uma ajuda. Não é questão de você só ter ajuda, é uma questão de que o running ele abaixa bastante, então eu não consideraria isso como um salto. Se esse cara bate com a região da virilha nesse jogador, no pescoço dele, não é uma coisa meio arriscada? Eu não acho que seria arriscado, porque não é um movimento que seria violento ali no momento. Mangelli? Diga.
na década de 1920 e pouco, né? A NFL, ela proibiu, a NFL não, né? Na época era outro nome, né? Ela proibiu os jogadores de pularem por cima de pilha, porque era muito perigoso, os jogadores morriam fazendo isso, tá? O grande ponto é, a regra diz que nenhum jogador pode pular por cima de outro, tá? Por cima de outro. Exceto o carregador de bola. Lembra? Um Derrick Henry pulando, um Brian Westbrook pulando. Por quê? Porque eles eram carregadores de bola. Não pode um jogador, por exemplo, tentar pular por cima de outro jogador, que é o que acontece aqui. Perfeito? Perfeito. Chegamos numa falta pessoal aqui? Certo. Como é que a gente aplica essa falta pessoal? É a falta pessoal do ponto anterior, 15 jardas. Primeira descida. Você está certo disso? Sim. Você quer ajuda dos universitários? Se eu tiver errado. Você quer ajuda dos universitários? Não, eu acho que eu tô certo. Então, posso perguntar? Pergunta. Bernardo Scofano, Tadeu Mangelli acertou a aplicação de 15 jardas do ponto anterior? Carimba que o gol foi legal. Não, pô, tá errado. Ué, ponto anterior, não. Foi passe completo. Não, caramba. Passe completo, fofo. Passe completo. por favor. Este é o backjudge de 2 finais de Nem campeonato fudendo, brasileiro. isso foi um passe completo. Passe Pô, me completo. desculpa. Olha, me olha, desculpa. O que importa Eu é achei que tinha sinal sido ali. incompleto. Eu achei que Olha- tinha sido Olha, incompleto. a linda atuação do Deep Wing lá, que ele fez os movimentos lindos e Fiquei triste, achei que alguém ia falar que eu me Vocês me, descoordenado. pô, me desculpa, eu achei que tinha sido passe incompleto. Pô. Obrigado pelo respaldo, Bernardo. Desculpa, eu não entendi que você. Tá bom. Não que você Décimo não deu ano. desculpas, eu não entendi que você queria que soubesse a jogada em final toda. Só tava falando qual seria se fosse uma Não. falta, qual seria o ponto de aplicação da falta. Exatamente. Em jogadas que tem. Devolve pra ele. Vai, Tadeu, termina aí. Termina aí, vai. Não, é só isso que eu falei mesmo. Não, então. Não, É o seguinte. sim, termina a aplicação. Termina a aplicação. Você é o referi, faz um anúncio. Anuncia pra Uma nós. também. É. Não, falta pessoal que eu não sei qual é o número do jogador, que eu não consigo ver. Sem problema. Jogador 5. Falta declinada, passe completo na jarda. Agora vai aparecer o head coach lá. Ah, Por que, Aí que tu o não vai, head coach tá entrando em campo. Não carrega, não, professor. por que tu não vai aplicar do final da última corrida? Eu tava lembrando do coach do outro reclamando nessa aí. Vai invadir o campo até o outro lado, depois se tu Vai. aplicar assim. Ele vai puxar pela camisa. Coin, Oi, coin. oi. Manda aí, se fosse uma DPI. Rapidinho. Pera aí, você quer com salto com DPI? Não, primeiro faz gabarito, Não, pô. ao É. invés de Faz ser... gabarito. Isso daí se fosse Explica uma aí por DPI. que aplica do... Tá, vamos lá. Ô, Evangelho, Fale. a resposta é a seguinte. Quando há uma falta pessoal numa jogada, tá? Que tem uma outra corrida, a gente vai sempre aplicar do fim da última corrida, independente que essa falta foi durante o cara tá com a bola na mão. Apenas para faltas pessoais e condutas antidesportivas. Tá? Condutas antidesportivas a partir de 2023. Tá? Giane, você quer sem a falta por salto e só DPI? Isso. Tá. Isso. Ô, Tadeu, a gente tá na jarda 28. Tá? E aí tem uma interferência de passe lá na jarda 5. Qual é a aplicação? 15 jardas. 15 jardas da ponto anterior, primeira descida. Tá. A gente não vai dar metade da distância pro gol. Não, Por quê? que é um interferência de passe. E o que diz esse trechinho aí? Interferência de passe não tem metade do gol. Perfeito. Muito bom. E por que a gente não dá no ponto da falta? Boa pergunta. Por que não dá? Do ponto da falta seria se fosse dentro antes de 15 jardas. Na verdade, não é do ponto da falta porque foi a mais de 15 Foi mais jardas. de 15. Ponto da falta seria se fosse antes de 15 jardas. E acima de 15 jardas é um ponto 15 jardas. Magélia, você está entrando na escala
Anderson Foltora de fofinho. Eu senti que você ficou nervoso. Não precisa não, tá? Só tem filha da puta aqui. Pô, tô Por me que você sentindo um declinou merdão essa e não agora. declinou a outra? Eu tô me sentindo um merdão, pô. Por quê? Achei que o passe era incompleto, amarradão. Ah, Bernardo, eu falei. Sakai tá atrofiando. Rafael Todo Caso tá mundo, ano 10. atrofiando. Ano 10. Tá mal- Escofano, eu te perdoo. Vamos, meu filho, não se misture com essa gentalha. Renan, por Obrigado, favor. papai. Fala, Renan. Eu ainda tô obcecado pelo Deep Wing ali. Caralho. Eu vou comentar isso aí. Hipnotizado. Hipnotizado. Renan, por se ele. você levantar a mão mais uma vez e não abrir a porra do teu microfone, eu vou te dar um ban dessa sala. Não, é porque eu tô apertando errado a porra do botão que eu marco. Ah, pelo amor de Deus. Fala. Não, deixa eu falar. Primeiro, não imita mal o Silvio Santos, não, porra. E segundo, o anúncio é falta pessoal só ou falta Salto. pessoal? Salto, tá. É feio, né? Feio. É estranho, É né? feio. Estranho. E não tem o sinal do flag, né? Porque no flag tem um sinal suplementar de salto. Então. É isso que eu ia perguntar, não tem sinal, é só o. É o seguinte, tudo que tiver na regra 9.1 e tipo assim, você for usar o topo da regra 9.1, quer dizer que não tem um sinal em conjunto para você sinalizar o salto. Se quer fazer... Não faz não. Assim, ó. Assim, vou ser meio pau no cu agora. Com um microfone decente que funcionasse, eu acho que eu explicaria essa falta no momento do anúncio pro estádio. Para não ficar aquela história do falta por pular, sabe? O cara que tá na arquibancada começa, pô, peraí, mas não pode pular? Que porra é essa? Papai, eu tô louco pra te colocar numa situação de gesto de você fazer esse anúncio agora. Até fechou o mic. Anuncia, papai. Eu tô rindo do microfone fechado. Anuncia. Tô até tremendo, não devia ter feito isso. Então, agora tá me fugindo a ideia de por onde começar, mas eu acho que eu já fiz isso em algumas situações. Começa dando esporro no chão, cara. Começa dando esporro. Dá um esporro no rosa, que rolar. Gianda nessa falta. Anuncia pra nós, Caio, por favor. Não, Jean vai anunciar, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Vocês estão muito arredios hoje, hein? Tudo bem. Mas só pra fechar, cara, esse side judge, pô, podia ter feito sinal de timeout, tá? Fez sinal de catch, cara, você pode ver que Bernardo ficou em dúvida se era recepção ou não. Sinal de timeout, sinal de catch, beleza. Mas faz o sinal de timeout. Sinal de timeout pode dar, fica à vontade. Só para não deixar passar vazio, eu anunciaria mais ou menos assim. Abriria o microfone e falaria, por regra, um jogador que não seja carregador de bola é vedado o direito de saltar por cima de outro jogador. Vedado direito? Tu ia soltar essa? Já soltei pior. Que isso? Tava ensaiando com a Flávia. Ensaiou. Tá no jurídico, na verdade. Aí, a Flávia tá igual o Sakai no vídeo do Vini. Com certeza. Do Jean. Na verdade, ela veio aqui perguntar por que eu tava falando sozinho no escuro. Para. Ai, meu Deus. Vamos lá. Enfim, mas essa é tipo a situação que eu acho que valeria a pena ser um pouquinho mais didático, exatamente para o cara que tá ali pela primeira vez entender e não julgar a coisa mais imbecil do tipo, na jogada seguinte o jogador pulou para pegar a bola e o cara começa a gritar, é falta. Sim. Eu acho até que seria um bom trabalho da lateral também explicar isso se você tiver wings que forem bons, tá? E falando em wing bom, a gente tem aí na tela Rafael Casa, Line Judge do Brasil Bowl de 2022, nosso ex-parceiro aí de estudo, largou, tá morando lá em Arroio do Sal agora. Parceiro ou concorrente? Parceiro ou concorrente? Não, parceiro. Ele só não fala mais comigo, mas é meu parceiro. Seguinte, cara, primeiro comentário que eu queria fazer, o Jaques é um fofo apitando. É muito fofo os anúncios dele. Toda fala assim, caraca, que bonitinho, cara. É um pai de família, pô. Muito lindo. E aí nessa jogada teve um roughing the passer e um intentional grounding. E aí, isso aqui eu posso falar. Isso aqui é lindo. Eu não vi, alguém mandou alguma coisa aí, mas eu não vi, ó. Rafa sinalizando o jogador fora da linha, sem reclamar, só fazendo como manda o manual. Beleza. Segundo quarto já tá 40-0, né? Show de bola. Aí, ó, veja,
tem um jogador sob pressão, né? Ele não. A bola não cruza a zona neutra. E olha que lindo. O Red Linesman, que é o cara da chave, vai trazer a informação de que essa bola não cruzou a zona neutra. E aí, o que o Rafa tá fazendo é o seguinte: ele vai perguntar, que flag é aquela? Aí, ó, que flag é aquela? E aí o Rafa fala, então vai declinar. As faltas vão se anular. Aí ele, isso mesmo então. Aí a Rafa vai explicar agora para o 52. Realmente um vídeo bom do Rafa, né? Ele tem um anúncio. Vou botar um anúncio porque o Jax é fofo. Jogada. Calma. Não precisa ser tão alto. Falta pessoal. Violência ao passador. Número 52. Detalhe. Que relojão, hein, Jax? Caraca! Tô aqui. Tá brilhando na tela. Tá brilhando na tela. Era um referee sob pressão ali, inclusive. Número 9. Ataque. As faltas se anulam. Repete a descida. Dessa vez aí muda a formação. Que bonitinho de botar os dedinhos pra frente, cara. Pô. Fofo. Essa aqui. Seja bem-vindo, Saulo. Achei que você tinha esquecido de mim hoje. Nunca vou esquecer, meu amigo. Faz a leitura ali. Vai demorar uns 2 anos para esquecer que você largou a arbitragem 2 vezes para jogar no Titans. Vamos lá. Seguinte. Botei batida, entre aspas, pelo seguinte, tá, Rafa? Ô, Saulo. Vai ter um motion e tal. Beleza, bola solta. Finge que esse jogador do Soldiers que tá aqui, jogador de preto, ele chuta a bola, tá? E aí ele recupera mais para frente. Saulo, qual a aplicação disso? Deixa eu ver de novo, cara. Mas eu quero que você fale a aplicação e conte pra gente porque você chegou nessa resposta, tá? E não, pode errar. Pode errar. Só tá o Jean e o Mono aqui hoje. Fica tranquilo. Só, né? Faltou só o Daniel e o Didi. 35 finais nacionais. Só. Calma aí, qual é a suposição que tu falou? Chute legal de uma bola solta atrás da linha de scrimmage. Vamos decidir um lugar do ponto da falta pra você, né? Isso tá te fazendo falta, não tá? Não, calma aí. Parei. A consideração que como se o jogador da defesa tivesse chutado a bola, é isso? Isso, e o jogador do time A recuperou. Foi um chute na jarda 15 e a recuperação na jarda 10. Pra gente arredondar, pode ser? Aham. Perfeito. Marcaria a falta de chute legal, né? Não. Chutar ilegalmente uma bola solta. Isso, chutar ilegalmente. E seria do ponto que ele fez a falta. Por quê? Porque o jogador do ataque recuperou para trás de onde aconteceu a falta, né? O ponto base é onde aconteceu a falta. Não, calma. O ponto básico não é decidido por onde é o ponto da falta, tá? Em nenhum momento. O que a gente tem que decidir é que tipo de jogada é essa? Uma jogada de corrida, uma jogada de passe ou uma jogada de chute? Uma jogada de passe, né? Mas não teve passe. Não teve passe. Mas também não teve corrida. E também não teve chute, meu Deus, e agora? Teve chute. Não, teve chute, né? Até teve chute. Mas não é ilegal. Mas não é isso. A regra não topa com isso. E cá pra nós, eu acho que não precisa nem ser hipotético, não, porque pra mim ele chutou mesmo. Não, isso que eu ia falar. Me pareceu também. Não, então, vamos lá, porque o que tá vindo pra cabeça do Saulo agora é uma pousada em Natal. Eu só intervi pra ele ganhar tempo, cara. Sim. Foi o anjo dele, né? Não, cara. Falar, essa daí acho que não vai adiantar eu ganhar tempo, não. Eu queria ficar igual o Caio, entendeu, cara? Fora da arbitragem? Não, nos estudos de química. Tá. Acertar tudo, entendeu? Mas eu não vou acertar. Não, tranquilo. Mas fica tranquilo. Cara, eu ainda dei sorte de responder quando o Mono não tava aqui, cara. É verdade.
Não, perfeito, vamos lá. Saulo, sempre, tá? Em que não tem um chute, um passe ou uma corrida, sabe do que essa jogada é? Uma corrida. Sabe por quê? Porque correr com a bola é um segmento de uma jogada de corrida. Olha como é que eu vou construir na tua mente, tá? Se essa é uma jogada de corrida que ninguém nunca teve posse, qual é o ponto básico dessa jogada? O início. Por quê? Porque ele é o único lugar que tem, não é? Sim. O único lugar que tem um ponto. Perfeito. Chegamos num ponto bom, hein? Se o ponto básico é o ponto do snap, o ponto anterior, quem faz a falta? O time com posse ou o time sem? O time sem posse. Perfeito. Quando o time sem posse faz falta tanto atrás, tanto além do ponto básico, a gente vai aplicar de onde? Do ponto anterior. Do ponto básico, porra. Porque se tu falar que esse ponto básico for outro, tu vai se fuder nessa. Não, é porque a gente já tinha falado que o ponto básico era um ponto anterior, mas ok. Tá. Entendi. Entendeu? Então, se a gente vai aplicar essas 10 jardas do ponto anterior e era uma primeira para 10, vai continuar sendo uma primeira para 10, correto? Sim. E o relógio, Saulo? Quando é que esse relógio volta a rodar? Na pronta para jogo. Perfeito. Quais são os eventos, Saulo? Só para você terminar por cima, hein? Você vai terminar por cima. Me lista os eventos que tem para a gente dizer que esta vai rodar no pronta para jogo. Porque foi uma primeira descida. Só teve isso. Para ser o pronto para jogo, né? O que mais teve? Essa jogada não teve resultado, né? Não teve? Não teve a jarda de penalidade, né? Saulo, vou ter que dar uma analogia, tá? Você chegou em casa, tá? Não sei exatamente com quem você mora, mas você ligou para a pessoa e falou assim: tem janta? A pessoa falou: tem. Aí tu chegou em casa, sentou na mesa, tirou a tampinha, sabe o que tinha dentro do prato? Sabe? Nada. Opa. Mas a pessoa não te falou que tem janta, Saulo? Cadê a janta? Tá na panela. Não. Cadê a janta? Toda jogada tem um resultado, cara. Toda jogada tem um resultado. Seja um passe incompleto, seja uma corrida que terminou dentro de campo. Ou seja, a recuperação do time A dentro de campo é uma corrida do time A que terminou dentro de campo. Este é o resultado da jogada. Ou seja, o relógio continuaria correndo, correto? Seria relógio correndo, mais falta, ou seja, relógio correndo com pronta para jogo. Relógio correndo. Pronta para jogo, pô. Por favor, mano. Onde tá a janta? Então, panela. Eu perguntei pro Saulo, porque tinha uma janta, era pra estar no prato. E não tem janta? Não tem nada no prato? Qual o resultado dessa jogada? Não tem? Não tem. O Saulo tirou. Eu errei da analogia. Antes de você passar, deixa eu fazer um comentário de mecânica aí. Por favor. Meus refs que estão assistindo. Porra, habitual, quase automático, jogar beanbag nisso aqui. Mas tá errado. Porque isso aqui não é ponto final de corrida nenhuma. O QB nunca teve domínio da bola, né? Isso nunca foi uma corrida. Aí é só para lembrar, beanbag não necessariamente marca perda de posse, ela marca fim de corrida. E como nunca teve uma corrida, não tem beanbag. Sim. E Renan quer falar. E mais uma pergunta sobre a mecânica de referee. Eu vi que eles são um pouco mais inclinados, né? Qual é a recomendação que vocês dão na hora que eu vejo o muff? Eu inclino, eu vou mais para end zone. Se coloca numa posição de ir para end zone, mas conseguindo estar sempre olhando a bola. Sacou? Beleza. Por quê? Não precisa chegar tão perto assim. Abre um pouquinho mais. Porque pode ter retorno para atender. Aquele retorno é ótimo. Show de bola. Tem mais 2, 3 vídeos, vou passar rapidinho, tá? Cara, teve uma boa chamada de targeting da rapaziada lá em São Paulo, tá? Esse jogador
Sakai lançando flag é muito bom, porra. Caralho, eu vou começar a cortar todos os lançamentos de flag do Sakai e vou fazer um highlight. Vou fazer um highlight, pô. Olha esse lançamento de flag, de pitcher, de beisebol. Até quando ele buga lançando a flag é legal. Cara, maravilhoso. Seguinte, aqui, não sei se tá numa qualidade boa pra vocês, mas esse jogador aqui, ele tá fazendo um launching e aí ele vai atingir com o topo do capacete. Ele vai atingir com o topo do capacete e aí o procedimento correto. Veja, o Sakai vai até o spot onde acaba a jogada, lançou a flag, sinal de timeout, veja que acabou entre os dois pirulitos, ou seja, ia ser um relógio corrido. Ele faz sinal de timeout, vai até o referee e vai comunicar a aplicação. Perfeito? Só passar um pano pro Sakai, que os últimos vídeos dele também estavam uma desgraça do caralho. Essa aqui é boa. Alguma hora tem que acertar, né? Pô, finalmente, né? Marcelo Burli, posso contar com a sua participação? Desconectava fora, voltei de novo agora. Tinha caído. Opa, eu sei, eu vi que você entrou, te chamei. Foi, diz. Ó, tem uma jogada aqui, ô Marcelo, que é o seguinte. Vai ter um passe, tá? Aqui embaixo do vídeo, tá? Tem um passe, correto? Correto. E esse jogador aqui, essa aqui é top, tá? Esse jogador aqui, ele vai engajar num bloqueio. Eu quero que você preste atenção, por favor. Ah, não, é esse aqui, ó. Ele engajou com bloqueio. Perfeito? Perfeito. O jogador número 18 ou 19, que era o jogador que era o alvo desse passe, ele toca na bola, atrás da zona neutra, e a bola cai além da zona neutra. Uhum. Eu quero saber de você teremos uma interferência de passe pelas definições do livro de regras aqui? Mas minha memória pode me trair, mas pelo que eu lembro, não é falta. Por quê? Porque Pode explicar. Mesmo a bola caindo após a zona neutra, o passe era lançado para a zona neutra. Uhum. Então, como o jogador naquele momento que ia receber o passe, ele está na zona neutra, quer dizer, perdão, atrás da zona neutra, o jogador, então não seria falta. Perfeito, cara. Esse vídeo eu coloquei para dar orgulho pro Scofano, que ele gosta de mais definições e gosta de OPI também. O grande ponto aqui, a grande sacada é a seguinte: a gente sabe que uma interferência de passe de ataque ela só pode acontecer se o passe cruzar a zona neutra e a interferência for além da zona neutra, né? Quando um jogador, isso aí está nas definições, lá em além da zona neutra, fala assim: a bola só vai além da zona neutra se ela toca em algo ou cai em algum lugar além da zona neutra. Se essa bola for tocada atrás da zona neutra e depois cruzar, ela não é considerada tendo cruzado a zona neutra. Por isso, não teríamos interferência de passe aqui. Aposto que o Sakai nem pensou isso na hora, mas foi... Não, na verdade, a impressão foi que a bola Finge. Não, a bola pingou atrás da zona neutra. Todo mundo viu. Uma perguntinha, quando um defensor, um linebacker, por exemplo, ele consegue bater na bola depois da zona neutra, pode ter interferência ainda então, né? Cara, não sei se eu entendi exatamente o que você quer com essa situação do linebacker bater na bola, além da zona neutra. É porque assim, se um defensor bater na bola e o passe cruzar, não tem interferência, certo? Se a bola cruzar a zona neutra e teve um passe naquela direção, pode ser chamado de interferência de passe de ataque. Tá. Eu vou botar aqui de novo para você. Mas Seguinte, a partir do momento que tem um contato no jogador de defesa, aí praticamente aí não existe mais. Vamos supor, Renan, que o passe veio para cá, né? Nessa direção. E aí esse cara bateu na bola, só que esse cara sofreu bloqueio. Pode ser interferência de passe de ataque. Tá? Se a bola cruzou a zona neutra. Porque esse cara, ele foi impedido de chegar naquela bola. Beleza? Beleza. Eu acho que agora só tem mais um ou dois vídeos. Deixa eu ver aqui. Esse é o último. Cara, excelente reconhecimento aqui nessa jogada, tá? Eu não sei, eu acho que é esse cara... deixa eu ver se vai ter antes o movimento. Esse cara aqui, eu sei quem é, esse aí. E aí o JV faz a chamada da falta, e aí ele vai dar o spot, perfeito.
E aí o Carioca vai anunciar como falta pessoal, bloqueio abaixo da cintura, 15 jardas de penalidade do ponto do fim da corrida, tá? E não da última corrida, porque não teve passe. E aí, primeira descida automática. Por que isso aqui é uma falta por bloqueio abaixo da cintura e a gente tem que prestar muita atenção nisso? Só a gente vai fingir que tem uma tackle box de defesa. Tá? Só quem está dentro até 1 jarda, além da zona neutra, a gente vai considerar que pode bloquear abaixo da cintura apenas de frente nesse tipo de jogada. Tá? E esse jogador, veja, ele está fora. Ele está fora dessa tackle box. Então, você vai ver que vai ter a corrida, e aí ele vai matar o bloqueio. E aí, cara, era uma parada que eu sabia, mas eu não lembrava. Que era o seguinte, a regra antiga falava que quando o jogador de defesa bloqueava abaixo da cintura para tentar chegar no carregador de bola, ele tinha essa permissão. Só que depois que mudou... Opa, vocês vão ver meu sertanejo tocando. E aí vocês vão ver, cara, que quando tem essa situação de com a nova regra de bloqueio abaixo da cintura, não pode mais. Antigamente podia, agora não pode mais. Agora não pode mais, tá? Então foi uma bela chamada de bloqueio abaixo da cintura pelo JV. Tá bom, JV? Fica feliz comigo de novo. Alguém quer fazer um comentário em cima dessa jogada? Até por ser regra nova, ou podemos fechar? Eu tenho, rápido. O segundo vídeo da SC, né, o vídeo que a gente estava falando lá no grupo, tem um vídeo que é muito parecido com esse e um que é muito parecido com o lance anterior. Então, assim, é o que a gente está falando também sobre buscar o próximo degrau, né? Só fazer esse comentário aí. Achei excelente o vídeo. Vou tentar ver todos os 4 e recomendo para a galera também que está querendo ir para o próximo step aí. Sim. Também. Cara, muito bom. Esses vídeos e ficou falando no grupo de estudos. Vou mandar, manda lá no Darwin para ele, que aí o pessoal do Rio pega também. Show. Manda a playlist direto, que aí tem os 4. Beleza. Vou só... Diga. Eu perdi o momento da pergunta, mas vou tentar voltar naquela pergunta da jogada anterior, que é uma coisa só questão de mecânica. Tá. O Deep Wing, se a bola fosse se o slot fosse o que fosse pro passe e o wide de fora fosse o que fosse pro bloqueio. Que o Deep Wing espera, mesmo assim, espera para a jogada acontecer e verifica com o wing para poder ver se a bola passou ou não da linha de scrimmage? Nesse momento, Tadeu, eu até desenhei ali, vai mudar a chave. O Deep Wing vai olhar o bloqueio à frente e o wing vai olhar esse cara. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, isso aqui tá na zona do Deep Wing. Isso aqui é a zona do wing. Ficou bagunçado? Mas aqui... Deu pra entender. Deu pra entender, né? Aqui é a zona do wing. Esse cara tá na zona do wing. Esse cara tem uma visão clara se essa bola vai cruzar a zona neutra ou não. Então vai mudar pro Deep Wing pegar esse cara do bloqueio. Beleza. Confirma, Bernardo? Confirma? A gente estava falando, sim. Tá. A gente estava falando, inclusive, sobre o lance do vídeo da SC também, que é bem parecido com esse, né? Uhum. Só que, no caso, ele tá bem além da zona neutra, então não tem dúvida. Vou só parar a gravação para a gente poder falar mais merda enquanto aproveitar que hoje a casa está cheia. Quem não viu ao vivo, até a próxima.